Letícia Collin entrega verdadeiro motivo de breve separação do marido. Faltou. A atriz Letícia Collin, que atualmente vive a injustiçada Adriana na novela Quem Ama Cuida, pegou o público de surpresa ao fazer uma revelação sincera sobre o casamento. Durante sua participação no programa Saia Justa, exibido pelo canal GNT na última quarta-feira, a artista revelou o motivo de ter se separado brevemente do ator e diretor Michel Melamed. O casal de artistas havia decidido colocar um ponto final na união no início de 2024. No entanto, após passarem quase 2 anos separados, eles perceberam que a história de amor ainda não tinha chegado ao fim. Com muito bom humor, a famosa acabou arrancando risadas da apresentadora Bela Gil e dos telespectadores ao definir o período de afastamento de forma inusitada. A gente não conseguia e eu tinha uma admiração, uma atração, eu tinha uma coisa. Em seguida, ela complementou o raciocínio sobre a reviravolta. Foi muito interessante se separar, achar que a coisa tinha acabado, para descobrir que, na verdade, ela estava só começando, contou. A Global comentou abertamente sobre a diferença de 16 anos de idade que existe entre ela e o marido. De acordo com seu relato, a falta de experiência em certos momentos da vida acabou pesando negativamente no passado. Contudo, o distanciamento trouxe uma nova perspectiva sobre a dinâmica da união. A gente herda, às vezes geneticamente falando, uma ideia de um controle, de um domínio que na verdade não era o que eu tinha, sabe? Diante disso, o período de reflexão longe um do outro funcionou como uma verdadeira virada de chave para os dois. Para a protagonista da novela das 9, o processo de reconstrução do relacionamento permitiu que ambos abandonassem as cobranças excessivas e as idealizações românticas criadas pela sociedade. Atualmente, o foco da dupla está em valorizar a beleza do cotidiano real e a evolução contínua da parceria. A atriz Letícia Collin, conhecida por seu papel como Adriana em Quem Ama Cuida, abriu o coração e trouxe à tona detalhes íntimos sobre seu relacionamento com Michel Melamed. Em uma revelação franca durante o programa Saia Justa, exibido nesta quarta-feira, 17 de junho, a artista surpreendeu ao explicar o motivo por trás de uma tentativa de separação que, segundo ela, fracassou. Após quase 2 anos de afastamento, o casal decidiu dar uma nova chance ao amor. Com bom humor, a atriz descreveu a situação. A gente tentou se separar e não conseguiu, é uma separação fracassada. A gente não conseguia e eu tinha uma admiração, uma atração, eu tinha uma coisa, confessou, divertindo a colega Bela Gil e os telespectadores. Ela foi além, refletindo sobre o processo. Foi muito interessante se separar, achar que a coisa tinha acabado, para descobrir que, na verdade, ela estava só começando. A questão da maturidade veio à tona como um ponto crucial para os desafios enfrentados. Com 16 anos de diferença de idade entre eles, Collin pontuou que a pouca maturidade de sua parte foi o que atrapalhou. Por mais que eu seja muito madura, em algum momento faltou uma maturidade um pouco para encarar a vida, revelou. A pandemia, em especial, acendeu na atriz a necessidade de maior liberdade. A gente herda, às vezes geneticamente falando, uma ideia de um controle, de um domínio, que na verdade não era o que eu tinha, sabe? Ponderou ela. Letícia Collin enfatizou, por fim, o quanto essa experiência de separação e reconciliação foi transformadora para o casal. Eu tenho achado muito rico o processo de se aprofundar e ir mergulhando em muitas camadas. Sair da pressa, da ansiedade, da fantasia que a gente idealiza sobre a relação, ou que ensinam pra gente, concluiu. Lula é flagrado no G7 dando bronca por Mauro Vieira ter chegado cedo. Vídeo. Um momento inesperado nos bastidores da cúpula do G7 acabou chamando atenção nesta semana. Um áudio registrado pelo Sistema Oficial de Comunicação do evento captou uma conversa do presidente Luiz Inácio Lula da Silva com integrantes de sua equipe antes de uma reunião entre chefes de Estado. O encontro aconteceu na França, onde líderes de diversas nações participaram de debates sobre temas econômicos e geopolíticos. Na gravação, o presidente brasileiro conversa com o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, e um assessor. Durante o diálogo, Lula demonstra insatisfação por ter chegado ao local do compromisso antes da maioria dos participantes. Em determinado momento, ele afirma que a delegação deveria ter aguardado mais tempo antes de se deslocar para o encontro, dizendo: "Só vamos descer quando estiver quase pronta a reunião." Ao ser questionado pelo chanceler sobre a avaliação, o presidente respondeu que, ao chegar ao ambiente, havia apenas 2 pessoas presentes. Em um trecho posterior, ele aparentemente faz referência ao primeiro-ministro do Canadá, Mark Carney, embora a gravação não permita compreender integralmente a fala. Além do episódio envolvendo o áudio,
Outro momento que despertou interesse ocorreu entre Lula e o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Embora os dois não tenham trocado cumprimentos durante a tradicional fotografia oficial dos líderes, eles tiveram uma breve interação fora das câmeras principais. Registros em vídeo mostram o norte-americano perguntando ao brasileiro como ele estava e desejando-lhe bom trabalho. O encontro ocorreu em meio a um período de tensões diplomáticas relacionadas a discussões comerciais entre os dois países. Durante a cerimônia de fotos, Trump conversava com o presidente da Coreia do Sul, Lee Jae-myung, enquanto Lula manteve contato com outras lideranças internacionais. Mansão de Arrascaeta no Rio chama atenção por luxo e retrato gigante. A casa de luxo de Georgian de Arrascaeta, meio-campista do Flamengo e um dos nomes mais em evidência do futebol brasileiro, tem despertado interesse entre torcedores e curiosos. Localizada na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio de Janeiro, a mansão avaliada em aproximadamente 13 milhões de reais reúne elementos de conforto, privacidade e ostentação moderada dentro do padrão de imóveis de alto valor da região. A residência do jogador segue a tendência de outros imóveis de atletas de elite, que combinam segurança reforçada, áreas de lazer completas e ambientes integrados. Em um mercado imobiliário aquecido na Barra da Tijuca, a propriedade de Arrascaeta é citada por especialistas como um exemplo de casa de alto padrão voltada para quem tem rotina intensa de treinos, viagens e compromissos mediáticos. A palavra-chave central nesse caso é a casa de luxo de Arrascaeta na Barra da Tijuca, que se destaca por elementos típicos de mansões de alto padrão no Rio. A presença de uma sala de TV espaçosa, quartos suítes e possivelmente um closet principal de grandes dimensões reforça o foco em conforto. O bairro reúne condomínios fechados, vias de acesso relativamente rápidas ao centro e à zona norte, além de proximidade com o Ninho do Urubu, centro de treinamento do Flamengo e com o aeroporto do Galeão por rotas expressas. Canais de notícias de celebridades que abordaram o imóvel como símbolo do estilo de vida de atletas consagrados, sem a necessidade de discursos exagerados. O retrato gigante acabou funcionando como uma espécie de marca registrada da residência, facilitando a identificação imediata da casa de Arrascaeta e contribuindo para que o tema se espalhasse além do noticiário esportivo tradicional. O que a mansão de Arrascaeta revela sobre o estilo de vida de atletas de elite?